dólar a R$ 6, é isso mesmo? Que show da Xuxa é esse? Até onde vai esse câmbio? Bem, a gente vai falar com quem entende bastante desse mercado. Daqui a pouco, logo depois da vinheta, uma conversa com o head de renda variável da Veda, o Rodrigo. Roda a vinheta pra gente. Rodrigo Moliterno, como você está? Tudo bem? Tudo bom? Eu sei que você tem essa resposta, Rodrigo, então conta pra gente que show da Xuxa é esse com esse dólar, cara? Exatamente, né? Acho que o mercado todo se pergunta, ou melhor, todo mundo, os investidores, todo mundo se pergunta até onde vai esse dólar, né? O que está acontecendo realmente? Acho que a gente tem alguns fatores, né? Acho que no macro internacional você tem a questão dos Estados Unidos, né? Do novo governo ser mais protecionista, manter o dólar em patamares mais elevados, isso que naturalmente já faria com que o dólar globalmente estivesse mais elevado. Porém, aqui internamente, toda essa, vamos dizer assim, descompensação em relação aí ao nosso macro interno, ao fiscal, a demora em conhecer o pacote de corte de gastos que vem sendo falado, anunciado já há quase um mês, o mercado todo esperando, e hoje finalmente a gente pôde ter aí a noção do que é esse pacote, tá? Mas todo esse cenário aí gerou bastante turbulência e tem gerado bastante turbulência. Isso, obviamente, o dólar acaba sendo um veículo, seja ele de escape, seja de especulação, seja ele de investimento. E nesse momento, realmente, o dólar ele veio servindo como especulação, com um certo também movimento de puxão de orelha para o governo, de mostrando, ó, governo, faz alguma coisa, o dólar está subindo, porque a gente vamos pensar, o dólar também ele impacta diretamente também nos produtos, e o que vai acabar encarretando em gerar inflação. Aí vira tudo uma bola de neve, você gera mais inflação, o governo, para conter essa inflação, tem que elevar mais juros. Para elevar mais juros, ele tem que vir ao mercado e pedir mais para os investidores comprar os seus títulos, elevando juros, e desencadeia uma bola de neve. Então, obviamente, a gente está num patamar do dólar aí na casa aí dos seus R$ 6, o patamar mais alto da história. Para onde vai? Essa é a grande pergunta. Tá? Se a gente fosse olhar pelos modelos econômicos em relação aí ao país mãe do dólar, que é os Estados Unidos, fazer aquela conta de descontar a inflação de lá, com a inflação daqui, tem todas as ponderações, acredito que o dólar estaria aí, talvez, na sua faixa dos seus 5,70, 5,75, é mais ou menos a média que os economistas aí estavam prevendo. Mas esse cenário de incerteza que se gerou por conta do pacote de corte dos gastos e um pouco também da decepção em relação ao anúncio, fez com que o dólar fosse bater as máximas. Aí é sempre aquela coisa. Sempre quando tem um número redondo, o mercado ele tende a buscar, seja 6 no dólar ou 14 nos juros. Isso daí acaba sendo meio que psicológico. Pode parar aí no 6? Eu acredito que sim, nesse momento. Acho que a gente teve todo um movimento aí mais em cima da questão do corte dos gastos, muita gente agora digerindo, não é suficiente, é suficiente. Então ainda a gente já tem bastante burburinho. Acho que com calma o mercado aí tende a acalmar. Acredito que o dólar tende a dar uma acalmada, uma recuada. Tá? E voltar aos patamares, talvez, onde ele estava negociando, na casa dos seus 70, 80, 5,70, 5,80, e se mantendo aí o mercado entendendo que esse pacote é o início de um compromisso mais sério com o fiscal, é, que, obviamente, vai precisar de mais ações, talvez? Sim, vai precisar, mas é, não tendo outras alternativas, já é o início. Não está perfeito, mas é o que pode ser feito nesse momento. Já é um direcionamento. Então, acredito que isso daí tende a tirar a volatilidade do dólar. Agora, se a gente for analisar graficamente, aí o cenário pode ficar um pouco mais turbulento, que o gráfico está realmente mostrando aí que a tendência segue de alta, né? E se os grafistas forem entrar nessa celeuma aí e tudo mais, eles vão falar que o gráfico pode
o dólar pode ir até 6,30. Ô, Então, Rodrigo, você tocou num ponto muito bom. Porque você tem a análise fundamentalista ali, que mostra as razões reais e tal. E eu venho de um tempo, eu fui editora, nós criamos o caderno Folha Invest lá na Folha. Eu fui editora, criei esse caderno lá. E eu lembro que o ano que nós criamos esse caderno foi o ano que havia aquela expectativa, você ainda tinha âncora cambial e a gente olhava reservas diariamente, quanto saía e quando entrava de dinheiro para saber, não, é hoje, vai desancorar, não vai, e ficava olhando. Cara, hoje você vê reservas muito confortáveis, o país está com reservas muito confortáveis. E aí você vê o dólar tão pressionado, mesmo com reservas confortáveis, enfim. É, então, e aí você tocou nesse ponto, a questão dos gráficos. Porque o gráfico ele não quer saber de fundamentos, ele não olha para a reserva, ele não olha para nada, ele olha para o gráfico, né? E o gráfico, como você diz, está apontando alta. exatamente, né? Então, assim, tem duas tendências. Você tem a gráfica, né? Tem muita gente que acredita na gráfica, e você tem a fundamentalista, onde o fundamentalista ou do momento, ou da conjuntura, né? Agora, realmente, o gráfico, se a gente for fazer as análises aí e tudo, você vai ver que a gente tem espaço de ir até 5,30, quando a gente bota a mais conhecida lá, o famoso Fibonacci, né? Esse Fibonacci em expansão, ele mostra que nesse patamar era um topo onde ele poderia vir buscar, né, até por ser um número redondo, como a gente fala, e o próximo agora é na região do 6,30. Então, assim, é realmente, assim, não dá para cravar qual que é, vamos chamar assim, o dólar no final do ano. A gente está falando em um mês, não dá para te cravar onde é que vai estar o dólar. Ele pode tanto seguir nessa tendência de alta, se o cenário continuar ainda turbulento, que daí eu acredito que ele vai seguir realmente mais na tendência grafista, mas se o cenário baixar toda esse burburinho que se criou, todo esse desconforto, desconfiança, tudo mais, acalmar, a pessoa começar a olhar e começar talvez ver o copo meio cheio em relação ao fiscal, tudo mais, muito provavelmente a gente possa ver uma inversão dessa tendência de alta que o dólar vem tendo e voltar para aqueles patamares que a gente vem negociando em torno de 5,70 a 5,80. Agora, Rodrigo, você falar compre ou venda dólar, você está entrando numa área bem especulativa. Mas o dólar, ele influencia vários outros mercados. Como você bem apontou, a questão da inflação. Quer dizer, se é um dólar com uma tendência de alta e uma inflação ali de alta, você vai buscar ali papéis indexados à inflação, tipo Tesouro IPCA+, não sei. Não sei, tô Exatamente. aqui colocando alguns pontos. É, e vai sair de bolsa ou não. A bolsa ela tende a ter uma correlação negativa com o dólar. Como é que fica o investidor, Rodrigo? Só para a gente encerrar essa É, conversa num bom é, clima, como é que fica o investidor? eu acredito que sim, o investidor ele tem várias opções, tá? E obviamente ele pode, dependendo do seu perfil, tomar vários direcionamentos, tá? Não é porque o dólar está alto ou o juros tá alto que a bolsa tem que cair, tá? Então assim, existe uma certa correlação bolsa e juros, mas não é 100%. E existe também dentro do universo de bolsa empresas que se favorecem também com um dólar mais alto. As exportadoras, principalmente, as exportadoras, elas estão mais voltadas para o mercado externo, então depende muito mais da economia externa e com o dólar taxa de dólar elevado, são favorável para eles. Então, assim, depende muito do perfil do investidor. Obviamente, um dólar mais elevado consequentemente, significa uma inflação mais elevada. Uma inflação mais elevada significa que tem que ter mais juros para conter essa inflação. Então, papéis indexados de renda fixa, nesse momento, a inflação, os famosos IPCAs, é uma opção para aqueles investidores mais, vamos chamar assim, conservadores. Mas tem o pessoal que é mais arrojado, arriscado. Então, nessa hora, até mesmo ações de bolsa também valem a pena.
seja as exportadoras ou até mesmo outras empresas que acabaram perdendo muito preço em virtude desse movimento, mas que, de certa forma, você tem os seus fundamentos bem consolidados dessas empresas e pode ser as oportunidades. Então, assim, são Você nesses pode ter um momentos. feirão ali na bolsa, né, de empresas Exatamente. boas e Ainda baratas, né? aproveitando, estamos entrando aí no Black Friday amanhã, pode ser aí a questão aí de fazer as compras. Então, assim, vai depender, obviamente, muito do perfil do investidor, tá? E tem, em todos os mercados tem opções. Não é porque tá A que só pode operar no A, não é porque tá B, entendeu? Então, assim, dólar alto tem opções de renda fixa, renda variável, em todos os momentos tem. Basta você saber qual que é o nível de risco que você está disposto a assumir para poder fazer as suas aplicações. Rodrigo, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que sua agenda é muito disputada, então eu quero te agradecer muitíssimo por essa conversa, viu? Eu que agradeço, estou à disposição. Você que ficou com a gente até agora, não esquece de compartilhar. O Rodrigo vai voltar mais vezes aqui, então você manda a pergunta que a gente entrega para eles. Não esquece de compartilhar o vídeo, dar o like, enfim. Fica com a gente, eu volto em breve. Até!